Durante a apresentação eu vou desligar aí o chat, portanto tomem notas se entenderem, para depois no final irão ter a oportunidade para poder colocar as perguntas que entenderem e eu responderei obviamente se for capaz, né, e se souber. Então vou desligar o chat por um bocadinho para nos focarmos na apresentação e para não perdermos muito daquilo que eu vou dizer. Ok, então começo por me apresentar um pouco. Algumas das pessoas já me conhecem, outras não. O meu nome é Rui Gabriel. Eu comecei a trabalhar em marketing de rede há um pouco mais de 5 anos. Devo dizer que esta tem sido uma aventura muito interessante. Tenho-me desenvolvido como pessoa em todos os níveis de uma forma que eu nunca pensei ser possível. E por isso devo agradecer a todas as pessoas que me apoiaram e que me ajudaram, aos meus patrocinadores e ao sistema de trabalho que nós desenvolvemos. E aos meus downlines, principalmente aos meus downlines, todas as coisas boas que me trouxeram e que me ensinaram. E hoje vamos falar dos vírus da atitude. Como de costume, de todas as vezes que eu fiz alguma conferência aqui no Magnet Stage, sempre foi do ponto de vista pessoal. Portanto, não esperem ver aqui uma palestra científica ou alguma coisa que tenha a ver com algum estudo universitário ou científico ou psicológico ou uma coisa assim, não é nada disso, só tem a ver com, vou falar exclusivamente da minha experiência e eu estou convencido que provavelmente algumas das coisas que eu irei dizer poderão ser de utilidade para algumas das pessoas que estão na sala. É só esse o objetivo, como aliás já disse várias vezes, o objetivo do Magnet Stage é proporcionar a qualquer membro do Magnet System poder explicar aquilo que faz e, obviamente, o conhecimento uns dos outros. Esse é o objetivo desta conferência também, é partilhar um pouco a minha experiência e aquilo que, e todos os dias, no meu negócio. Ok, então hoje vamos falar destas duas coisas, vamos fazer uma pequena introdução, depois vamos falar dos 11 vírus da atitude e as respectivas vacinas. Então a agenda é muito simples, vamos enumerá-los todos um por um, por aí fora, quando chegarmos ao último acabamos e vamos embora. Material necessário, obviamente olhos e ouvidos para ouvir e para ver, e papel e lápis para tomar notas se o entenderem. Eu volto a dizer que vale mais um lápis curto que uma memória comprida ou uma memória grande, e portanto é sempre bom nós tomarmos notas para aproveitarmos melhor aquilo que é dito. Ok, então vou fazer uma introdução rapidíssima. Primeiro, quem são os destinatários desta palestra? Esta palestra não é dirigida a toda a gente. Então, foi feita uma promoção e tal, todos dissemos vírus da atitude, posto de vacinação, hoje vamos montar aqui um posto de vacinação contra estes 11 vírus da atitude, mas realmente os destinatários desta palestra não é toda a gente. Eu penso que sei quem eles são as pessoas que estão dentro da sala. Esses são os destinatários, porque os outros viram um e-mail e por qualquer motivo entenderam que não era necessário virem ou porque tinham outras coisas para fazer e portanto não estão cá. E isto não estão cá, obviamente esta palestra não é para eles, ok? Portanto é para aqueles que estão, e por isso é que vocês são bem-vindos. E é por isso é que, por estas pequeninas coisas, que nós vamos ver lá mais à frente também, são pequeninas decisões que nós fazemos ao longo do nosso dia e ao longo das nossas semanas, ao longo da nossa vida, pequeníssimas decisões que depois nos levam numa direção ou noutra e depois num dia qualquer nós acordamos e vamos a ver onde estamos e às vezes nem sabemos como é que lá chegamos e realmente o que aconteceu foi fruto de pequeníssimas decisões que foram feitas assim. Uma dessas decisões foi, por exemplo, para vocês que estão hoje aqui, para mim também, foi estarmos aqui nesta conferência hoje a falar acerca destes assuntos. Portanto, vocês é que são os destinatários desta palestra. Agora, porque é que interessa identificar os vírus da atitude? Vírus da atitude, primeiro vou dizer o que é. Vírus da atitude são vírus, são crenças, são ideias que nós temos implantadas na nossa mentalidade, no nosso cérebro. A maior parte das vezes são completamente falsas, mas que nos levam numa direção indesejada. Por isso é que se chamam vírus, não é? Os vírus normalmente não são benignos, então estes também. Então são vírus que nós temos, que infectam as nossas atitudes e que fazem com que as nossas atitudes nos levem numa direção que nós não queremos. Okay? Isto é que é um vírus da atitude. Depois, porque é importante identificar estes vírus? Porque a pior coisa que nos pode acontecer é aquilo que eu disse há pouco, é que nós de repente repararmos que estamos num buraco e nem sabemos como é que lá fomos parar.
Isto foi a maior parte das vezes, aliás, penso eu, 100% das vezes aconteceu, porque estes vírus se foram insinuando ao longo da nossa vida, levaram-nos a tomar pequeninas decisões aqui e ali, e isso levou-nos numa rota de desastre. Isto acontece não é muitas vezes, é muitíssimas vezes. A maior parte das pessoas não tem muito sucesso em nada do que fazem, precisamente por causa destes vírus da atitude, e eles nem sequer se apercebem que os têm. Então o primeiro objetivo desta conferência de hoje é cada um identificar os vírus que tem. Podem ser estes ou podem ser outros. Eu pessoalmente identifiquei estes 11. Sei que há outros, mas eu não falo das doenças dos outros, só falo das minhas. E então cada um pense acerca da sua própria vida, das atitudes, da mentalidade e da filosofia de vida que tem. E o importante é identificá-los para podermos fazer alguma coisa a respeito, como é óbvio. E depois é fundamental saber combatê-los, ou seja, ter as vacinas adequadas, ter os anticorpos adequados, né, no nosso sistema imunitário para combater esses vírus, porque sempre que eles fazem um ataque, nós somos colocados diante de uma opção. E é assim que eles funcionam sempre. Então, sempre que você está com a ideia de fazer alguma coisa, você é colocado é lhe dado uma opção. E então esse vírus normalmente ataca no sentido de fazer aquilo que é pior para si, e mete-lhe coisinhas na cabeça e ideias pré-concebidas, e vai buscar memórias, e vai buscar histórico, e vai buscar opiniões, por forma a prejudicar o seu progresso. E é assim que esses vírus funcionam. E então você é sempre colocado diante de uma opção, e essa opção, se você tiver a noção de que está sob ataque de um vírus, você já pode ter a liberdade de poder dizer, não, isto é um vírus que me está a levar nesta direção, eu quero ir na outra. E então aqueles 2 ou 3 segundos de liberdade que você tem no momento de tomar uma decisão, é mais fácil ter essa liberdade se conseguir identificar o que é um vírus e o que é que não é. Então o objetivo desta palestra de hoje é nós falarmos acerca destes vírus, da atitude e da forma de os identificar. Okay? Então é por aí que nós vamos começar. Eu vou segui-los todos um a um. É possível que esta palestra vá demorar um pouco mais tempo do que é normal, ou seja, um pouco mais de 1 hora, o que eu queria dizer, porque tem levado todas um pouco mais de 1 hora. Esta também vai levar com certeza, porque há bastante coisas para dizer, mas vocês estão aí como oásis, então acho que não vai haver problema nenhum. Ok. Então o primeiro deles, eu pus em primeiro lugar o que é para mim o mais importante de todos, ou seja, o pior. O mais importante é o pior. E o primeiro é este, procrastinação. Então quem não sabe o que é procrastinação, a palavra é muito difícil de dizer, mas quer dizer uma coisa muito simples, adiamento, adiar. Então há pessoas que sofrem disto, eu sou uma delas. Então eu tenho muito este hábito de deixar para amanhã, deixar para daqui a bocado, deixar para depois, coisas que podiam ser feitas imediatamente. E então este para mim é daqueles mais importantes e é um daqueles que eu tive mais dificuldade em ultrapassar e em encontrar os antídotos adequados. Eu gosto muito desta frase relativamente à procrastinação, que diz: o adiamento é a arte de manter o ontem. Se nós nos focarmos no futuro, se nós queremos mudar de vida, se nós queremos fazer uma coisa que altere as nossas circunstâncias atuais, se nós não estamos contentes com a vida que nós levamos até hoje, então imaginem o que é que faz a procrastinação na nossa vida. É realmente a arte de manter o ontem. Você pode ter os sonhos que você muito bem entender na sua cabeça, mas se você começar a adiar, não é adiar grandes coisas, adiar coisinhas pequeninas. Eu hoje não vou falar de coisas grandes. Vou falar de atitudes minúsculas. São coisas pequeníssimas que nos fixam, que criam-nos raízes no passado e que nos obrigam a viver de costas voltadas para o futuro. E isso é que faz a procrastinação. Que sempre que nós deixamos um problema para resolver, ele amarra-nos as pernas e não nos deixa progredir. Sempre que nós deixamos uma pequena dívida por pagar, sempre que nós deixamos uma relação por esclarecer, sempre que nós deixamos um telefonema por fazer, estas coisas assim, que é o que faz a procrastinação, é de mandarmos as coisas para a frente, não é? Ou fica para amanhã, ou fica para depois. Tem este efeito terrível, que é de nos manter amarrados ao passado, de nos sugar a energia para o passado. Então, para mim, este é dos piores vírus da atitude que nós podemos ter. Pessoalmente, para mim, é um dos mais difíceis de dominar, mas também a forma de o controlar é relativamente simples, ou seja, é muito simples, não é nada complicado.
E a primeira delas, eu vou dizer isto, vocês vão se rir, porque toda a gente aqui na sala, ou penso eu, a maior parte, estão de alguma forma envolvidos no marketing de rede em alguma empresa. E então a primeira forma desta vacina é o emprego-se a si mesmo. Isto parece ridículo, porque toda a gente já se empregou a si próprio. Uma das alegações que nós fazemos quando promovemos o marketing de rede é: seja o seu próprio patrão, não é? Ou despeça o patrão, coisas do estilo, be your own boss em inglês. E então isto parece uma coisa que toda a gente faz, empregar-se a si mesmo, mas realmente muitas poucas pessoas fazem. Eu também não o fazia, durante muito tempo não o fiz, e por isso eu consigo me relacionar com quem não o faz. E empregar-se a si mesmo é muito simples. Você pensa assim: se você se emprega a si mesmo, você é o seu próprio patrão, correto? Agora imagine que tipo de relacionamento é que você teria se você, enquanto patrão, contratasse uma outra pessoa, igual que era você à mesma, como empregado. E se você estava contente com a prestação desse empregado, as horas que põe no serviço, os horários que tem, a organização do trabalho, essas coisas todas, não é? Então, se faz as coisas a tempo e horas, ou se deixa as coisas para daqui a bocado, porque é disso que nós estamos a falar, da procrastinação agora, não é? E depois, portanto, esta vacina é a diligência. A diligência é fazer as coisas imediatamente, o mais rapidamente possível. É o contrário da procrastinação. Então, o primeiro truque para nós sermos diligentes, para nós suplantarmos este vírus, o eliminarmos, é empregar-se a si próprio, tratar-se a si mesmo como se fosse empregado. Então você pode fazer um exercício muito, muito interessante, e é giro, até é divertido de fazer, que é, todos os dias à noite, você põe-se no papel do patrão. É isso eu estou a dizer porque eu faço isso e é bastante agradável e divertido. Então põe-se no papel do patrão e avalia o que é que fez como empregado ao longo do dia todo, não é? E depois dá uma nota, não é? Avalia. Foi bom, foi mau, foi péssimo, foi excelente, o que for. Normalmente é bastante mau. É bastante mau. Nós tínhamos uma data de objetivos para fazer ao longo do dia. E se nós tivermos este